No próximo capítulo da novela A Usurpadora, Edmundo acha uma prova chocante que vai inocentar a Paulina, mesmo com Paulina não querendo que ninguém defenda ela. Esperto, o advogado Edmundo tem um plano genial para inocentar a Paulina e fazer a Leda se dar é muito mal. Paulina não entende o motivo do advogado querer tanto defender ela, e ele vai deixar claro que ele foi pago e que também sempre achou Paulina muito linda e revela que ele é o namorado que Paulina teve quando tinha 12 anos. Ela ficará chocada e se recorda que ele e Edmundo eram adolescentes apaixonados e que a mãe dele levou ele para bem longe dela. Depois de reconhecer o seu amor do passado, Paulina aceita ser defendida por Edmundo. Ele fará o melhor trabalho que já fez na vida e defenderá Paulina com unhas e dentes. Uma prova chocante fará Edmundo deixar o juiz sem saída a não ser de bater o martelo e declarar Paulina inocente. Clica no botão de gostei e me conta de qual cidade você assiste a novela. Tudo começa quando Carlos Daniel vai conversar com Edmundo e pede que ele seja advogado da Paulina e fala que ele pagará o valor que for necessário. Mas nesse momento, o advogado fala que ele já está defendendo a Paulina, pois ele foi contratado para fazer isso mesmo. Nesse momento, Carlos Daniel ficará sem palavras e vai se lembrar das palavras venenosas que a Leda disse, que a usurpadora tem várias pessoas que ajudam ela nesse golpe todo. Mas o advogado fala que Paulina é inocente e que ele provará isso, pois a pessoa que contratou os serviços dele deu indícios de que Paulina é a vítima e Paola é a culpada de tudo. Enquanto isso, Patrícia vai até a clínica para ver como está a cunhada. A Megera fala que está pronta para sair embora e fala que recebeu alta, mas que não está feliz como deveria estar, já que ela está sendo maltratada pelos familiares. Patrícia fala que entende o lado da Stephanie e fala que o dinheiro é dela, mas que a família sabe bem que Stephanie perderá tudo nas mãos do Willy, pois ele é um bandido que foi capaz de trair a Stephanie. A Megera ficará furiosa e não permite que a Patrícia fale mal do seu marido. Mas Patrícia fala que uma pessoa que trai a própria mulher é capaz de roubar ou de matar, pois tudo que é errado a pessoa faz sem escrúpulos. Enquanto isso, Edmundo fala ao Carlos Daniel não se preocupar e ficar tranquilo, e promete que ele vai defender a Paulina da melhor forma e que certamente ela não vai apodrecer na cadeia. Carlos Daniel, nesse momento, vai se demonstrar que não confia nem um pouco na Paulina, já que essa pessoa que pagou o serviço do advogado não quis falar quem é. Então, na mesma hora, ele vai desconfiar da mocinha, e o advogado pergunta o que ele é da Paulina. Ele revela que apenas eles são cunhados, mas que ele está apaixonado por ela, e fala que ele é marido da Paola, a irmã da Paulina. O advogado fala que se ele estivesse realmente apaixonado pela Paola, não ia desconfiar dela assim desse jeito. Enquanto todos confiam nela e sabem a pessoa boa e honesta que Paulina é, Carlos Daniel pensa ao contrário. O mocinho fala que Paulina é uma mentirosa que se passou por outra pessoa, usurpou o lugar da Paola por mais de 1 ano. E agora, todos falam que ela é inocente, que é uma pessoa correta, e por isso que ele está desconfiado dela. Já a Patrícia fala para Stephanie que o melhor seria ela voltar para a mansão, pois agora está grávida e precisa de cuidados e que lá ela tem seus familiares que amam e querem ela, pois com Willy ela será só maltratada e que ele só vai tirar o dinheiro dela e andar por aí com a Viviana ou com outras mulheres, já que ele é bandido e não presta. Ou caso contrário, um dia ele poderá até matar a Stephanie, já que ele é um bandido marginal. Stephanie cairá em si então e percebe que realmente Patrícia está falando a verdade, pois o Willy não se importa com ela, apenas quer viver e aproveitar e gastar dinheiro, não quer trabalhar e nem se importa como ela está, pois ela apenas é uma forma dele ser rico e usufruir o dinheiro dela. Mas ela fala que jamais poderá voltar para sua casa, para a mansão, já que principalmente a Piedade
gosta mais da Paulina do que dela. Mas Patrícia vai deixar bem claro que Piedade ama ela e quer ficar muito feliz se ela voltasse para a mansão. Stephanie fala que tudo isso é mentira, pois Piedade sempre pensou que o filho dela e a esposa dele tratava Stephanie como filha dele, sendo que ela sabe que não é. E por isso Piedade sabe que ela é apenas uma órfã que foi adotada. Patrícia ficará completamente calada quando Stephanie fala uma coisa dessas. Patrícia fala para ela mesma que se Stephanie soubesse que a mãe dela verdadeira é a empregada Adelina e ela não é órfã coisa nenhuma como ela pensa. E por isso, todos sempre trataram ela muito bem e que ela foi criada assim, como irmã do Rodrigo e do Carlos Daniel. Enquanto isso, o advogado Edmundo fala para o Carlos Daniel que pelo jeito, ele é amigo da Leda, pois Carlos Daniel e a Leda pensam da mesma forma, que Paulina é uma bandida marginal, e que as palavras que Carlos Daniel usou, a Leda usou das mesmas palavras e falou que Paulina era uma bandida, pois era uma criminosa usurpadora. Carlos Daniel percebe que ele é igual a Leda e não vale nada, pois trata a Paulina muito mal e está até desconfiado dela, e que ele e Leda realmente se merecem. Mas o advogado que mal conheceu a Paulina, na verdade nem conheceu ela ainda, conhece só a história dela. Já vai defender a moça ali pro Carlos Daniel. Ele defende ela e fala que pelo que ele soube, Paulina é uma pessoa muito boa. Ela apenas foi usada pela Paola. E promete que ele vai defender ela e ela sairá da prisão. E lembra Carlos Daniel que ele está bem enganado com Paulina, pois ela é sim uma pessoa verdadeira e que Carlos Daniel vai se arrepender, pois está acusando uma pessoa inocente do que não fez. Carlos Daniel percebe que enquanto ele deveria ficar apoiando a Paulina, o advogado que mal chegou está apoiando ela, pois ele confia na Paulina de olhos fechados, enquanto ele, que conhece a Paulina, está ali desconfiando dela. Enquanto isso, na prisão, Paulina anda por lá como se estivesse numa escola. Ela será então aconselhada a aceitar que o advogado faça então a defesa dela, pois ali na prisão não é um lugar bom para ficar a vida toda e que Paulina não sabe aonde está se metendo, pois logo logo ela vai se arrepender quando começar a apanhar das presas ali dentro, pois ali ela não poderá comer coisas boas, muito menos tomar banho, muito menos dormir. Assim, ela não vai aguentar ficar ali presa mais de 30 dias. Mas Paulina, que está meio doente da cabeça, fala que ela já decidiu, que ela se declarou culpada e que vai usurpar o lugar da sua irmã Paola e vai mentir que ela é culpada e que Paola é inocente. Porém, a senhora avisa ela que ela vai se arrepender muito feio, pois mentira tem perna curta. E como que Paulina pode fazer uma coisa dessa, apoiar uma bandida marginal? E ela se entregar no lugar dela e fala que Paulina realmente não tem amor próprio. Depois, Carlos Daniel chegará furioso na empresa e fala com Rodrigo. Ele diz que Paulina realmente é uma fajuta, mentirosa, uma usurpadora, e que tudo o que estão acusando ela, realmente ela é culpada. Rodrigo não vai entender por que Carlos Daniel está falando isso. Carlos Daniel fala que é estranho que alguém pagou o melhor advogado do México para defender a Paulina, mas mesmo ele não sabendo se foi homem ou foi mulher que pagou o advogado, já está supondo que foi um homem e que ele é cúmplice da Paulina nesse golpe todo. Ele está falando da mesma forma que a Leda fala e absorveu todos os pensamentos da Leda maquiavélico. Então ele fala que Paulina não presta e que realmente ela tem sim vários cúmplices e que ela enganou a todos ali. Rodrigo fala que isso que Carlos Daniel está falando não bate, pois Paulina não é mentirosa. Ela apenas foi obrigada pela Paola a se passar por ela, só isso. Mas que os sentimentos que ela tem por todos é verdadeiro e que não entende porque Carlos Daniel está falando tudo isso, pois tem o mesmo pensamento que a Leda e avisa que Carlos Daniel e Leda não prestam e deveriam ficarem juntos mesmo. Já Paulina deveria encontrar um homem que confia nela e que daria seu amor para ela que ela precisa, pois Carlos Daniel não pode fazer isso, pois odeia a Paulina e pensa só coisas ruins dela. Depois, o advogado Edmundo vai voltar na cadeia
e faz de tudo e vai falar com a Emiliana e implora que ela convença então a Paulina de conversar com ele. Emiliana, que está ali como se fosse babá da Paulina, fala que ela não quer ser defendida, mas que ela vai ver com ela se ao menos ela quer conversar com o advogado. Emiliana fala que Paulina é ignorante, mas que tem um bom coração, e que ela apenas está agindo pelo coração dela mesmo, e vai se ferrar muito feio, pois ela é inocente. Está se entregando no lugar da irmã dela porque a irmã dela, Paola, está doente numa clínica, mas que todos ali já sabem que Paola é uma bandida mentirosa, e está até mentindo estar doente, para não ser presa, é claro. Depois, Emiliana vai falar então com a Paulina e fala que o advogado está ali. E a moça fala que ela não quer ser defendida. E fala que ela já falou 1000 vezes que não vai falar com o advogado. Mas Emiliana fala que ao menos Paulina deve conversar com ele e agradecer pelos serviços dele oferecido. E falar pessoalmente isso para ele. E que depois sim, ela deve rejeitar então a ajuda do advogado. Paulina então vai falar com o advogado. E ele vai deixar bem claro que ele não entende porque ela está agindo assim dessa forma se ela é inocente. E que ele é o melhor advogado do México, que ele vai defender ela e vai tirar ela da cadeia. Paulina fala que não entende porque ele quer defender ela. Com muitas pessoas ali com casos mais graves e o caso dela é um caso significante. Porém, nesse momento, o advogado ficará ali ouvindo ela e olha para ela. E vai se encantar com a Paulina ali na cadeia. Ele vai se apaixonar perdidamente e fala que Carlos Daniel fala de uma Paulina que não existe, pois ele falou que ela não prestava, que ela tinha um cúmplice, pois era uma marginal mentirosa. Sendo que ali na frente dele ele vê uma mulher boa de coração, amável e adorável, que ele queria muito estar do lado dela. E que Carlos Daniel se enganou com Paulina mesmo, pois ela é uma boa pessoa. Paulina então, depois de conversar com o advogado, ela decide então revelar toda a verdade e pede para ele que tudo que ela está falando para ele guarde para ela. Ela percebe que agora que está ali na cadeia, Carlos Daniel vai esquecer dela bem rápido, já que ele é mulherengo e não presta, e vai andar por aí com a secretária, e que ele e Verônica nem vão se lembrar que ela existe, pois ela foi muito boba mesmo em tentar se apaixonar por Carlos Daniel, sendo que ele nem gosta dela. O advogado fala que a partir de agora, ele será advogado e também amigo da Paulina, e que ela poderá contar com ele em tudo que precisar. E enquanto Carlos Daniel fica ali julgando ela e acusando ela dela ser uma bandida, ele não fará isso e fará o contrário. Vai tratar a Paulina como se ela é inocente, pois ela é inocente, está mentindo que ela é culpada. Paulina vai se sentir muito bem do lado do Edmundo, que vai então se abrir para ele e falar toda a sua vida, como foi essa história de usurpar o lugar da Paola. Ela vai contar tudo para ele, como nunca pôde conversar com Carlos Daniel, já que ele é um grosso e estúpido, e desconfia das palavras dela, e sempre pensou que ela era aliada da Paola. Mas com Edmundo é diferente, ele está ali pronto para ouvir ela e ajudar ela. Depois de ouvir muito, ele aconselha então a Paulina de não fazer uma coisa dessas, pois isso não faz sentido e fala que é ignorância. Paulina não entende nada das leis, pois ela sabe que ela é inocente, porque ela vai se declarar que ela é a culpada, se na verdade Paola ali é bandida. E mesmo que ela queira defender a irmã dela, isso não faz sentido, pois Paola está numa clínica doente, e mesmo que ela fosse dada como culpada, Paola jamais poderia ser presa, portanto, Paulina nem deve se preocupar com isso, pois Paola nunca será presa, pois está muito doente naquela clínica. Já Carlos Daniel vai encher o coração dele de raiva e de ódio. Na verdade, ele fala tudo o que tem dentro dele, só sai coisas ruins. Ele fala que o Willy sempre esteve certo quando falava mal da Paulina e também a Leda sempre esteve certa quando falava que a usurpadora fazia isso tudo de propósito. Mas que ele foi bobo não acreditou. Rodrigo fala que não entende essa forma de estar pensando o Carlos Daniel, pois está pensando como a Leda pensa, e parece que ele mudou de lado e não está mais do lado da Paulina. E tudo isso pode ser por ciúmes,
pois ele pensa que foi um homem quem pagou esse advogado para defender a Paulina, já que foi a Leda quem plantou isso na cabeça do Carlos Daniel, que ela tem um cúmplice, pois pode ser até uma mulher que pagou o advogado e apenas não quer ser descoberta, só isso. Mas que isso não importa e nem quer dizer, que Paulina tenha cúmplice e que ela seja culpada, pois pode ser algum familiar dela ou alguma amiga dela, só isso, nada de errado. Já no outro dia, a avó Piedade vai até a delegacia para conversar com a Paulina. Ela revela que Carlos Daniel está completamente furioso e nem quer mais ver a Paulina, e que ele está falando que ela é uma bandida marginal, uma usurpadora. Paulina não entende porque ele está pensando assim dessa forma. Piedade fala que a Leda contou para todos que o cúmplice da Paulina pagou o melhor advogado do México para defender ela. Mas Paulina fala que isso é estranho, pois ela nem sabe quem pagou aquele advogado, mas fala que ela não tem cúmplice nenhum. E que se alguém pagou aquele advogado pode ser alguém da família dela, ou algum amigo ou alguma amiga, porém que ela não sabe quem é. Piedade fala que Carlos Daniel agora demonstrou que está dentro dele, está cheio de ódio e de raiva, está agindo igual a Leda. Paulina ficará com o coração machucado ao saber que Carlos Daniel, a pessoa que deveria confiar nela, está desconfiado dela. Ela ficará tão magoada e machucada que decide então nunca mais ver Carlos Daniel, já que ele pensa que ela não presta. Piedade fala que Leda falou para o Carlos Daniel que Paulina era uma bandida e que ele acabou acreditando em tudo. Mas Paulina fala que Carlos Daniel já é um homem adulto, que ele não acreditou em nada que Leda falou. Ele apenas está acreditando no que ele tem dentro dele. Pois não é assim alguém chegar e falar alguma coisa, a pessoa vai acreditar, sendo que ele conhece os dois lados. Paulina garante que ela não conhece o advogado, muito menos quem pagou ele, e que ela perguntou para ele o que ele estava fazendo ali, querendo pegar o caso dela, e que ele falou que apenas como profissional se interessou no caso dela, e que ele vai defender ela, só isso. Piedade fala que Carlos Daniel pensou em contratar esse advogado, pois sabe que ele é o melhor do México. Mas que quando ele foi falar com o homem falou que já estava a par do caso da Paulina e que ia defender ela, e que Carlos Daniel não precisava pagar nenhum centavos para ele. Paulina vai sofrer, pois a pessoa que ela menos esperava apunhalou ela pelas costas, pois ela confiava no Carlos Daniel. Mas Piedade fala que ela não precisa ficar assim, pois ela tem a ela. Piedade vai deixar bem claro que ela confia na Paulina e sabe que ela é inocente, que nada mudou e que não interessa quem pagou esse advogado ou se não pagaram. Pois Paulina é sim inocente, sempre será. E que Carlos Daniel está tomado pelo ódio e pela raiva. Só demonstra o que ele tem no coração dele e fala que não entende como que Paulina foi se encantar com ele, já que ele não é uma pessoa boa não, como ela pensava. Mesmo sendo seu neto, ela deve assumir a verdade que Carlos Daniel não é um bom pai, nunca foi um bom marido, apenas foi um bom neto, mas que nunca seria um bom marido para Paulina. Enquanto isso, Carlos Daniel se foi de atrás da Paola na clínica. Ele vai chegar lá então e vai conversar com ela, e Paola está ali completamente paralisada. Ele pede que ela se esforce para melhorar, pois ali está o seu esposo amado. Carlos Daniel fala que ele colocou numa balança as coisas boas que ele viveu com a Paola e que pesou com as coisas ruins e que as boas falaram mais alto. Portanto, que ele escolhe ficar do lado dela e cuidar dela para sempre. Ela ficará feliz por dentro, porém não vai demonstrar nada. Carlos Daniel pegará da mão da sua esposa e fala que ele viveu uma vida com ela e foi feliz, e que ela fazia ele muito contente. Ele lembra que é claro que ela tem defeitos assim, como todas as mulheres têm, e que ele também tem seus defeitos, porém que eles não são perfeitos, mas que eles se amavam. Ele fala para Paola para se esforçar, pois ela tem 2 filhos para criar, e tem um marido ali esperando por ela. Mas para ela mesma, Paola fala que ele tem a Paulina, e que não entende porque ele está ali falando essas coisas. Ele fala que ele ficou muito triste sim,
Quando ela se foi embora, abandonou ele e abandonou a sua casa, sua família e os seus filhos para viver com o Douglas. Mas que agora que ela está ali de volta, ele está disposto em seguir sendo seu esposo. E enquanto Paola está ali paralisada, Carlos Daniel pede perdão para ela, porque ele odiou ela quando ela deixou ali Paulina no seu lugar e ele ficou do lado da Paulina, pois agora percebe que ali a única culpada é a Paulina e não a Paola, pois Paola é sua esposa e Paulina é uma usurpadora que não vale nada, não merece o seu amor, muito menos a sua preocupação. Ele pede perdão então para Paola e decide voltar com ela e convida ela para retornar então para a mansão, para a família dela, para a casa dela. E Paola ficará ali feliz da vida por dentro, mas paralisada e não vai demonstrar nada. Na cadeia, Piedade fala que daqui a 2 dias chegará então o dia da audiência da Paulina e que ela deve ficar tranquila, pois pelo que ela soube, esse advogado é o melhor do México e vai defender ela com unhas e dentes, e que certamente ele vai ganhar essa causa. Tarde, Carlos Daniel voltará para casa. Ele conta então para Piedade o que aconteceu com a Paola. Ele vai deixar a velha completamente em choque. A velha vai descobrir que Paola está muito doente, que voltou agora e vai voltar para casa, pois ela tem pouco tempo de vida. Carlos Daniel fala que o que resta agora é eles cuidarem da Paola, pois eles são a família que ela tem, já que ela morrerá no máximo em 4 meses, ou até em menos tempo. Piedade fala pro neto, será que isso é verdade mesmo? Como que Paola pode estar assim tão doente e viveu todo esse tempo sem demonstrar nada? Porém, Carlos Daniel fala que ela vivia tomando remédios e que escondeu isso de toda a família, e por isso que ela fugiu com o Maldonado, para aproveitar o pouco tempo que ela tinha de vida. A velha fala que o pior vai ser quando as crianças perderem a mãe, pois o que vai ser do Carlinhos e também da menina, que vão se criar sem mãe, pois uma hora ou outra vão descobrir que Paulina não é a mãe deles verdadeira. Carlos Daniel fala que o mundo está caindo sobre sua cabeça e que agora que Paola voltará para casa e doente, e revela então para Piedade que ela está numa cadeira de rodas e fala que isso não será bom para as crianças ver a mãe dele sofrendo muito. Piedade revela que o bom seria Paola ficar numa clínica, nem voltar para aquela mansão, pois assim as crianças iam sofrer mais ainda o dia que Paola morrer. Mas o que eles não imaginavam é que nesse momento Carlinhos ia estar lá em cima da escada ouvindo a conversa toda. O menino vai gritar: "Minha mãe não pode morrer." Ele então começará a chorar aos prantos, e quando o menino vai descer as escadas, ele vai acabar caindo e muito feio. Carlos Daniel ficará completamente horrorizado em ver o filho ali completamente desmaiado. E Piedade teme que o pior tenha acontecido, pois Carlinhos caiu muito mal e bateu novamente a cabeça. Mais tarde, o médico vai ver como está o Carlinhos e vai atender então o menino. Ele fala que tudo ficará bem e que o menino recebeu sim uma pancada na cabeça, mas que a queda dele não atingiu nenhum órgão. Carlinhos então vai se acordar e o médico fala que provavelmente essa queda que ele teve, ele bateu a cabeça muito forte e que é bem certo que ele poderá se recobrar a memória. Carlinhos está ali acordado e vai olhar então para todos e vai chamar pelo seu pai e pela sua mãe. Carlos Daniel pensa que o filho ainda está com a memória perdida e chegará perto do Carlinhos pensando que o filho não vai reconhecer ele. Porém, quando Carlos Daniel vai se aproximar do menino, Carlinhos vai chamar ele de pai, o que deixará Carlos Daniel completamente emocionado. Piedade também vai se emocionar em saber que o netinho recobrou a memória e que agora se lembra de toda a família que ele tem, a família dele de verdade. O menino pergunta onde está sua irmã Lisete. E Carlos Daniel e Piedade vão se emocionar, pois agora finalmente as coisas com Carlinhos voltarão ao normal. Quem vai estar lá do lado de fora será o Moacir e a Isabel,
pois Paulina fez questão de trazer eles, já que Carlinhos estava muito doente, caído na cama, e que ela temeu que o pior acontecesse, e que previu que o melhor seria o menino ver os amigos dele. Piedade vai correr então e chama Moacir e também a Isabel e fala que o menino caiu das escadas, porém que ele está bem, e conta que ele recobrou a memória. Lisete vai ali ver como está o irmão e conversa com ele. E Carlinhos fala que ele estava com saudades da menina. Lisete pergunta se o irmão quer brincar com ela, pois agora mesmo eles poderão jogar futebol lá no jardim. Carlinhos fala que a irmã é muito boba mesmo, pois sabe que ele está com a perna machucada. Porém ela fala que ela quem vai jogar e que Carlinhos ficará só olhando. Adelina fala que fará um chocolate quente para ele, assim como ele sempre gostou, e que trará também um bolo de chocolate. Carlinhos se alegra e fala que ele está com muita fome e que ama comer sim bolo de chocolate. Lisete fala que agora sim quem está ali é o seu irmão, pois antes ele nem queria saber dela. Nesse momento Isabel vai aparecer ali com Moacir. Piedade faz questão que eles passam ali para ver o Carlinhos. O menino está ali acordado e vai olhar então para Isabel e para o Moacir. Isabel ficará emocionada e chama ele de netinho e pergunta como que ele está, e fala que ela estava preocupada, pois Paulina avisou que ele havia caído das escadas e que foi um tombo muito feio. Porém, quando Isabel vai tocar nas mãos do Carlinhos, ele não vai ter o mesmo amor que ele tinha com ela. Mas ele vai se recordar que foi a Isabel quem salvou ele. Todo aquele amor e carinho que ele tinha pela Isabel é porque ele não tinha memória da sua vida e apenas se lembrava da Isabel e do Moacir. Porém agora será muito melhor, pois ele se recorda da sua vida verdadeira e da sua família, mas também se recorda de tudo de bom que Moacir fez para ele e também a Isabel. Carlinhos fala que ele sabe muito bem quem é Isabel, a mulher que salvou a sua vida, pois encontrou ele em um barranco e cuidou e protegeu ele, que agora ele está ali com a sua família, graças a Isabel e também ao Moacir. Ali vai estar a Piedade junto com Carlos Daniel. Piedade vai se emocionar em ver o depoimento do Carlinhos, pois o menino agora, mesmo com a sua memória recuperada, ele sabe muito bem quem é o Moacir e quem é Isabel, e que ele provou que Isabel encontrou ele caído no chão e nunca roubou ele, e protegeu e cuidou ele, só isso. Moacir fala que o serviço deles foi feito, foi ajudar um ser humano e que agora Carlinhos está bem e está ali com a família dele. Moacir vai chorar e percebe que Carlinhos não está tão amoroso com eles, protegeu eles e falou só a verdade, mas que aquele amor que ele tinha, aquele carinho que ele chamava Isabel de mãe, era porque ele não tinha memória e apenas estava ali, então se lembrava deles. Depois, Moacir e Isabel então se vão embora. E Piedade faz questão de conversar com os dois. Piedade agradece por Isabel e Moacir comparecer ali para ver o Carlinhos e fala que a vida do menino é graças a Isabel que cuidou dele quando encontrou ele. Piedade fará então uma pergunta para Isabel e para o Moacir, o que vai deixar eles ali completamente paralisados. Piedade fala que não é que ela esteja desconfiada deles ou da Paulina, mas questiona se por um acaso Isabel e Moacir conhecem a Paulina. Moacir fala que nunca viu Paulina na sua frente. Isabel diz que também nunca viu Paulina e que nem conhece ela, e que apenas ela viu a Paulina pela primeira vez, quando Paulina encontrou um menino, e que Paulina correu para abraçar o Carlinhos, só isso. Piedade agradece e fala que ela tinha certeza disso, mas que todos estavam desconfiados, não todos, algumas pessoas, de que Paulina poderia conhecer a Isabel e Moacir, as pessoas que estavam com o Carlinhos. Porém, Isabel e Moacir vão deixar bem claros que nunca conheceram a Paulina e que todos estão desconfiados de uma pessoa inocente. Depois, mais tarde, Carlos Daniel vai conversar com a sua avó. Piedade fala para ele que agora está provado que Isabel e Moacir são inocentes e também a Paulina, pois agora com Carlinhos com a memória recuperada, ele poderá então dar sua testemunha e contar a verdade o que aconteceu.
já que Carlinhos se lembra de tudo, como foi a sua queda e como foi que a Isabel encontrou ele. Carlos Daniel fala que como Paulina mentiu e enganou todo mundo ali, se passou pela Paola, ele chegou até a pensar que Paulina estava agindo sim com os sequestradores para pedir dinheiro pelo resgate do menino, mas que agora ele percebe que Paulina é uma pessoa verdadeira e que estava falando só a verdade. Depois, Adelina vai levar então o bolo que ela prometeu para o Carlinhos e pergunta para ele como tudo aconteceu, como que ele saiu daquela casa. O menino vai se recordar de tudo bem direitinho e ele vai contar que Isabel encontrou ele, pois ele se lembra que ele estava caminhando próximo a um barranco que ele acabou caindo e que depois disso a Isabel encontrou ele e cuidou dele assim como Moacir fez e que os dois nunca pediram dinheiro para ninguém, pois são pessoas boas. Adelina também pergunta se em algum momento Carlinhos viu a mãe dele. Porém, o menino fala que ele não viu a mãe dele, que ele estava sozinho nesse local. Adelina pergunta só para saber se Paulina estava envolvida nesse sequestro, pois ela sabe que isso não tinha acontecido e sabe que Paulina é inocente. E diante de todos, Carlinhos vai provar que Paulina é inocente e que não se envolveu com o sequestro dele, já que ele nunca foi sequestrado. Ele também prova para o Carlos Daniel que Isabel e Moacir são inocentes e que ninguém pegou dinheiro em troca de devolver ele. Carlos Daniel percebe que ali quem está mentindo é o Willy e também algum policial que publicou aquela falsa notícia que entregaram o menino em troca de muito dinheiro. Pois se aquelas pessoas tivessem recebido dinheiro, não estariam sem comida em casa. Pois foi que eles perceberam que Moacir, Isabel e os outros familiares não tinham nem o que comer em casa. Então que não receberam mesmo dinheiro nenhum e que Paulina nem conhece aquelas pessoas. Adelina e Piedade ficarão felizes, pois agora finalmente a verdade veio à tona. Pois Carlinhos está com a memória recuperada e pôde provar a inocência da Isabel e também da Paulina. E que agora Carlos Daniel e todos ali estão cientes que o menino nunca foi sequestrado. Carlinhos fala para o pai que se não fosse Isabel ter salvo a vida dele, ele não sabe o que seria dele e garante que teria morrido naquele barranco. Carlos Daniel pede perdão para o filho e fala que ele estava muito desconfiado. Porém, Carlinhos será muito inteligente e diz que não é porque as pessoas são pobres, que elas são ladronas, e que ninguém roubou ele, ninguém sequestrou ele, e que agora ele vê o quanto aquelas pessoas gostavam dele de verdade, pois a senhora Isabel tratou ele como se fosse um neto.